Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite da ProPuc, ao convite do Lúcio Flávio, para fazer parte desse mais interessante debate e instigante debate sobre a Comuna de Paris e, nos meus termos, sobre a possibilidade de uma sociedade diferente e organizada de uma forma diferente. Basicamente, eu traduzo, vamos dizer assim, o nosso tema neste sentido. Como economista que sou, apesar de ser doutor em ciência política, mas aqui pela PUC, mas como economista que sou, tendo a ser, de uma certa forma, fazer ser um pouco pessimista, vamos dizer assim, quanto à questão do processo de organização. A questão do processo de organização não, a questão do processo de como mudar. Mas a pergunta que eu trago para vocês é como pensar o processo de transformação real da sociedade diante da realidade concreta do capitalismo, como o capitalismo se constitui, como o capitalismo se estrutura. Eu gostaria de começar lendo 2 parágrafos do Capital que eu acho que instigam o debate, são sobre a liberdade. De fato, diz Marx, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por necessidade e por utilidade exteriormente imposta, por natureza, situa-se além da via da esfera da produção material propriamente dita. A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto. O homem social, os produtores associados, regulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza, controlam-no coletivamente, sem deixar que ele seja força cega que os domina, efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e mais condignas com a natureza humana. De uma certa forma, vamos dizer assim, sob o ponto de vista econômico, o espírito que a gente poderia tirar, na minha opinião, da Comuna de Paris. Esse é o espírito de construir, de uma certa forma, uma sociedade em que o trabalho fosse livre, em que o trabalhador fosse livre, no sentido de ter controle social sobre o seu próprio produto, sobre a própria riqueza que cria. Essa é a questão central. E é essa questão central que nos traz a discussão atual. Como fazer isso numa sociedade capitalista da forma como a nossa está estruturada e da forma como o capitalismo se estruturou. Qual que é o problema? O problema é como desvincular ou como libertar o trabalho em geral. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu estou considerando o trabalho em geral, da forma como dissociar da forma como está vinculada à apropriação pelo capital, o trabalho social, que é isso, o trabalho que é expropriado e que é apropriado pelo capital para o processo de acumulação de capital e para o processo de criação de riqueza. Quando eu dou aula sobre o capital, eu costumo dizer que o Marx, a impressão que eu tenho quando a gente chega no livro 3, no final do livro 3, exatamente este é praticamente o último capítulo, essas 2 frases que eu li, é praticamente o último capítulo que a gente dá em sala de aula, depois de ter passado por todos os capítulos do Capital. Aqui no curso de Economia a gente faz isso. A gente chega à conclusão, dá a impressão que o Marx, quando chega no final do capítulo do Capital, ele chega e diz assim: olha, nós estamos diante de um negócio extremamente complexo, extremamente difícil, cheio de meandros, cheio de lógicas de funcionamento que eu tentei entender profundamente,
e a conclusão que eu chego é que a forma de organização, a forma de estruturação do poder, que vem do poder econômico junto com o poder político, de uma certa forma, dificulta muito estas duas frases que o Marx mesmo coloca no Capital. Ou seja, o processo de emancipação, o processo de passagem para uma sociedade livre, de fato no conceito de liberdade, não no conceito de liberdade burguês, que significa, de fato, o processo de passagem para uma sociedade onde o trabalho não é subordinado e controlado pelo capital para a extração do excedente, para o processo de acumulação de capital, para o próprio capital, é o problema mais difícil. Por que é o problema mais difícil? Porque o capital, ao longo da sua história, se incumbiu de transformar indivíduos em indivíduos. Seres, eu vou corrigir a minha frase, seres sociais em indivíduos isolados. O capital conseguiu desestruturar as relações sociais e transformar relações sociais que são essencialmente sociais na sua aparência como relações individuais, colocando indivíduos uns contra os outros, colocando uma estrutura onde, em termos individuais, de fato, nada pode ser feito. E, desta forma, construiu uma estrutura política e econômica que não é nem dominada pelo capitalista, é dominada pelo capital, da qual o capitalista é um funcionário e é simplesmente mais uma peça da engrenagem. Portanto, da qual os indivíduos são simplesmente peças desta engrenagem que acumulam, ninguém acumulando para si, todo mundo trabalhando e acumulando para o capital. Algum dia, que é a primeira parte da frase que eu li para vocês, algum dia se pensou, e o próprio Marx até passou por isso, de uma certa forma, algum dia se pensou que a sociedade, o processo de produção, era um processo de organização social produtiva, de organização da produção, tinha por objetivo libertar o homem do trabalho. A ideia era, vamos construir o arado para o homem poder ter mais tempo livre. Vamos construir o computador para o homem poder ter mais tempo livre. Ou seja, o projeto era, até nos anos 50, 60, tinha autores econômicos, economistas que falavam, o que nós vamos fazer com o tempo livre? Como se tempo livre existisse a possibilidade de tempo livre, de um processo de produção onde o tempo é a principal ferramenta do processo de acumulação, onde o tempo é fundamental. Eu não posso trabalhar menos, porque senão eu gero menos valor excedente. E eu tenho que trabalhar mais para gerar mais valor excedente. E a gente descobre que a geração de tempo livre, na verdade, é mais-valia relativa ou mais-valia absoluta. Então, colocamos, e quem que é o agente desse processo? São pessoas, os agentes se tornaram comunejados, que eu gosto muito que vai vir aqui. Os agentes, o capital. O capital se tornou algo que ninguém é responsável. Nós economistas chamamos do mercado. É o mercado. Ninguém é responsável, como se fosse uma entidade que paira sobre a natureza, que paira sobre as pessoas, que é o chamado mercado. Que Marx chama corretamente, obviamente, do capital. Quem é o capital? O capital é óbvio que é uma formação social estruturada por pessoas e comandada por pessoas. Mas nós somos essas pessoas também. Nós estamos também neste processo. Mas o capital, ele conseguiu, vou falar de dois processos de desvinculação. O primeiro processo de desvinculação que opera no processo capitalista é a desvinculação do indivíduo capitalista do próprio capital. Essa desvinculação, estou falando das dificuldades da nossa organização, não é isso? Então essa desvinculação
do indivíduo do capital, parece que ninguém manda em ninguém. É o CEO, um funcionário do capital, que é contratado pela grande empresa, que tem a função simplesmente de organizar a produção de forma mais produtiva, que significa, em linguagem corrente, extrair o máximo de valor do trabalho. Isso é que é ser produtivo. No segundo aspecto, então, o próprio capitalista deixa de ser capitalista, o capital elimina o capitalista, o que dificulta a organização. Por isso que eu estou tocando nesse ponto. O capitalista desaparece e aparece um funcionário do capital, que é um trabalhador assalariado, que pode estar empregado num dia e pode estar desempregado no outro dia. Tudo bem, ganha bem, 50 pau por mês, não é nada mal. Mas é um trabalhador do capital. Está simplesmente sendo um funcionário do capital. Que, como o filme que meus alunos estão aqui, o The Corporation, que eu mando eles verem, acabei de mandar eles verem, o capitalista fala, não, eu enquanto indivíduo sou a favor da preservação da natureza, sou a favor dos direitos dos trabalhadores, sou a favor, barará, mas enquanto CEO, eu sou o CEO, eu sou o capital, eu sou o representante do capital. Parece que ele é uma desvinculação, desvincula. E essa desvinculação do capital em relação ao indivíduo, ela não se observa em relação ao Estado, em relação ao poder. O Estado é cooptado pelo capital. Como a gente pode ver também no filme, agora ficou claro, agora é popular, o Inside Job. Como que o Estado americano, a democracia, o exemplo de democracia, é cooptado pelo capital, transformando-se no Estado de fato que o Marx critica na questão judaica, que talvez eu vá aqui citar ou ler alguma coisa no final. Então isso demonstra o quê? Isso demonstra que o capital se apropriou de forma aparentemente impessoal das estruturas econômicas, como se ninguém controlasse o processo de acumulação, e ao mesmo tempo se apropriou de uma forma política, pela estratégia política do próprio Estado, que é da própria organização social, o que não é nada novo neste sentido. O que é mais ou menos novo é o processo novo de certa medida, porque o próprio Marx já tinha dito que o capital se livra do capitalista. O processo de evolução do capitalismo é o capital se livrando dos indivíduos todos, sejam capitalistas, sejam trabalhadores, se tornando, como o Mejaros gosta de chamar, um processo sociometabólico que a todos abarca e a todos submete. Como se fosse uma força impessoal, que não é, porque nós é que criamos. E nós que nos micropoderes, vamos dizer assim, damos sustentação para este processo. Nós todos, eu digo. Por que nós todos? Bom, é claro, vou chegar como, né? O capital, o mecanismo de estruturação vem pela termo que eu gosto de chamar a questão da técnica. Parece, a gente transforma, a ciência transforma tudo em relações técnicas. Relações técnicas estruturadas a partir de microquestões. São indivíduos relacionados isoladamente, soltos no mundo como seres isolados, e o que rege a relação desses indivíduos são relações técnicas. A própria ciência transforma tudo em micro. Na economia, a gente tem a microeconomia, que é a economia do indivíduo, o indivíduo isolado, que é justamente que se matematiza, se organiza de uma forma metodológica matemática, que afasta a análise política e que distancia toda a problemática social do geral e passa a ser o foco só no micro, só no específico. Esta é a forma de organização, esta é do capital em geral. Este é o mecanismo, é a técnica
de, vamos dizer assim, submeter todas as pequenas partes, que eu preciso isolar estas pequenas partes para controlar o todo. E que o controle do todo, já em 5 minutos, se dá sobre a forma da acumulação de capital. Isso afasta completamente a discussão macro. Certo? Os problemas são movidos todos por pessoas, são ações individuais, como se fossem indivíduos que estivessem se relacionando, funcionando como uma máquina impessoal, todos tentando controlar ou tentando sobreviver neste processo, todos os trabalhos sendo controlados pelo capital como individuais, como algo impessoal, como se não houvesse uma organização social por trás dessa estrutura que a técnica investiu de ciência e que transformou em formas de controle. Então, submete todos desta forma, esta forma que o capital utiliza para submeter a todos ao seu movimento e impedir, de uma certa forma, que haja uma organização conjunta. Então, nada nunca é resolvido sem... por quê? Porque eu tenho uma dissolução, eu tenho uma separação entre indivíduos, entre capitalistas, entre capitais, ninguém pensa o todo. Neste sentido, o capitalismo vende, como está na questão judaica, a liberdade como algo individual. E nós adquirimos, não, a liberdade é uma coisa individual, é a minha liberdade, que o Marx diz na questão judaica, eu me cerco de mim mesmo, ponho uma cerca em volta de mim, e ninguém tem acesso a mim, e eu também não tenho acesso a ninguém. É a liberdade do capitalismo, que impede a inter-relação social no sentido de impedir a organização social. Contra uma força social que é o capital, não existe força individual capaz de demolir. Não existe força individual capaz sequer de perceber a complexidade desta força social. Que, quando a gente estuda desenvolvimento, quando a gente vê o desenvolvimento do capitalismo, mesmo agora com a crise, a gente chega à conclusão que o capital está, de forma, minha visão pessimista, está mais forte do que nunca neste processo, na medida em que nos tornou indivíduos isolados que não se articulam. O capital conseguiu nos transformar em indivíduos, conseguiu cada um atuar, fazer com que cada um atue individualmente. O mais revolucionário que a gente escuta: faça individualmente você. Apague a luz, salve as baleias, economize água, não tome banho e vai por aí afora. Como se a solução para o capitalismo, a solução para o capital fosse uma solução individual. Claro, eliminando, por isso, a possibilidade de organização. A organização só vem de forma coletiva. E a percepção do coletivo, a organização a partir do coletivo, é o fundamento da mudança. Infelizmente, meu ponto de vista, a gente está cada vez mais na história se distanciando deste processo. Último ponto. A administração do capitalismo pelo Estado é possível. Construir este todo pelo Estado é possível? Talvez. Eu não vou dizer não. Talvez. Mas historicamente, o que a gente viu não é isso. Historicamente, não foi assim que as coisas aconteceram. Mesmo os anos de estado de bem-estar social foram, no próprio processo de acumulação do capital, no próprio processo de crescimento econômico com a acumulação, expropriação e mundialização do capital,
a gente tem a desestruturação e a cooptação do Estado, como a gente vê. Então, mesmo assim, é difícil. A questão é essa: como que a gente pode, diante desta máquina sociometabólica que nós fizemos, que nós mesmos construímos, a gente pode construir uma sociedade diferente que de fato permita a liberdade. É só com a organização social, é só com o conjunto, nunca individualmente. Obrigado.